Olá pessoal, bom dia para você que passa por aqui. Hoje é 10 de julho de 2021, nós estamos gravando o nosso programa Principiante Espírita, onde nós usamos a obra Iniciação Espírita, que contém 3 opúsculos. Um deles é a obra O que é o Espiritismo. Portanto, nós estamos estudando o que é o Espiritismo. Nesse programa, Principiante Espírita, nós vamos perguntar: Deus censura as comunicações com os espíritos? Esperamos que Allan Kardec possa nos responder. Peço a você que curta, comente e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se puder, apoie-nos através das formas aí no vídeo, se tornando membro, usando a chave Pix ou outras formas na descrição do nosso vídeo. Você pode também enviar sugestões e críticas, portanto, fale conosco, @institutorevelare.org.br. Estamos no Face e no Insta, você pode nos acompanhar através do @Revelare Instituto. Se quiser, nos prestigie também nosso site www.institutorevelare.org.br. Buscando aqui no nosso programa Principiante Espírita, fazendo a nossa iniciação no Espiritismo, usando a obra O que é o Espiritismo como pano de fundo, vamos observar que Allan Kardec estabelece uma pequena conferência espírita com algumas personagens. Agora ele está na metade do diálogo com o padre e já tendo conversado sobre esse princípio, a comunicabilidade com os espíritos. A prova disso está em que religiões ancestrais elas vão mostrar que existe sim, de fato, a comunicabilidade. Uns vão dizer que estão se comunicando com Satã, com o demônio, com espíritos malvados e etc. N denominações, mas isso só vai provar para o espiritismo que há comunicabilidade entre os espíritos, um princípio basilar, fundamental, que todos nós devemos compreender, né? Há uma relação, é por isso que nós temos a filosofia espírita. Na ciência, a gente vai verificar que na prática podemos nos comunicar com os espíritos, todos podem se comunicar com os espíritos, mas dessas relações que são mantidas com eles, existem as consequências, por isso ciência, por isso filosofia. Então, nessa altura do diálogo, onde o padre fará uma observação, vou ler para vocês aqui, Kardec então vai comentá-la. O padre vai dizer: mas se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, como sendo formalmente condenadas pelo Evangelho por Moisés. Este último, ao pronunciar a pena de morte contra essas práticas, prova o quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Antes de passar para o Kardec, gente, vamos lá. A igreja é uma instituição puramente humana. Então, ela proíbe que se comunique com os espíritos dos mortos. O motivo é porque há uma contrariedade à religião, aos seus princípios, aos seus dogmas, aos seus costumes, aos seus hábitos, aos seus cultos exteriores. Mas elas vão dizer que essa condenação, essa proibição da igreja é porque eles encontraram no Evangelho e em Moisés uma condenação disso formal. O Moisés, inclusive na lei mosaica, estabelecerá pena de morte quando essa prática for encontrada em meio àquele povo hebreu. E por isso, então, aí, olha, o conjunto de argumentos, e depois dizendo assim: olha, porque a igreja proíbe, porque é contrária à religião, porque está no Evangelho, porque está na lei mosaica, tem pena de morte na lei mosaica, então veja, é Deus que repreende isso. Vejamos. A proibição na lei mosaica, a pena de morte, ela vige até o presente? Ou ela foi modificada pelos costumes, pelos hábitos humanos, pelas civilizações após Moisés? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos falando do profeta Moisés ou do legislador humano, legislador hebreu Moisés? Além do mais, a pergunta que não quer se calar: quando se fez tais proibições,
argumentando que a proibição estava contida nos evangelhos e na lei mosaica, todas as pessoas tinham contato com a Bíblia, poderiam tirar a Bíblia da prateleira e ler, ou isso era proibido? Vejamos o que Kardec terá a nos dizer. Como sempre, muito cordato, Kardec começa dizendo: peço-lhe desculpas, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Está somente na lei mosaica. Trata-se, portanto, de saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Ou dito de outra forma, se ela é mais judia do que cristã. E aqui eu argumentaria: o que é ser cristão? Cristão segue o Cristo. Então você não pode pegar algo que Cristo não sancionou para poder segui-lo. Esse é o princípio básico de seguir alguém. Mas eu sou discípulo de alguém. Alguém eu considero como mestre. Nas religiões consideram Cristo como Senhor. Outras vão considerá-lo como Deus que se encarnou na terra. Há uma contradição aí. Porque quando não me convém, então eu vou abolir as falas desse que eu estou dizendo que sigo, para ficar com outro que eu não digo que sigo. Ou é cristão ou é judeu. Na prática da regra. É isso que ele quer dizer. Né? Até porque os próprios judeus veem a questão da reencarnação, da comunicação com os espíritos, e é muito menos contundente em oposição ao espiritismo que qualquer outra religião. Quer ver? Kardec vai dizer isso. É mesmo de se notar que, de todas as religiões, a que menos fez ou faz oposição ao espiritismo é a israelita. E que ela não invocou contra as evocações a lei de Moisés, sobre a qual se apoiam as seitas cristãs. Kardec está dizendo o seguinte: olha, você está seguindo a lei que é lei para os judeus, porque nós estamos falando da lei mosaica, da Torá oral e etc., né? E, portanto, deveriam ser eles os primeiros a se insurgirem. E ele está dizendo que não faz essa oposição que vocês fazem, eles não fazem. Eles não invocam a questão da evocação, que é isso que Moisés proibiu. Moisés proibiu evocar os mortos, né? Mas quais eram os motivos, né? A gente precisa também lembrar quais eram os motivos, o que acontecia. Kardec vai dizer, de certa maneira, aqui: se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que impedir-se a leitura da Bíblia? Kardec já começa questionando essa proibição. Por que você não pode divulgar e disseminar o conhecimento bíblico? Então, eles diziam que nem todos estavam preparados para fazer a leitura daquelas escrituras. Mas por que será? Essa era uma parte espiritual, uma parte humana? Era a necessidade de controle ou não? A gente vai encontrar que na Reforma Protestante um dos pontos era essa proibição, né? De que muitos não poderiam ler a Bíblia. Ou, pelo contrário, né? Você vai levar para o rito, para a formalidade, para os cultos exteriores, você leva uma leitura numa linguagem que as pessoas não professavam, né? Mas prossegue Kardec: que diria se proibisse a um cidadão de estudar o código das leis de seu país? Como que ele vai interagir com a regra? Prossegue o Kardec: a proibição feita por Moisés tinha então sua razão de ser. Porque o legislador hebreu, a pessoa humana, Moisés como ser humano, como homem, não como profeta, queria que seu povo rompesse com todos os costumes herdados dos egípcios. E aqueles de que tratamos aqui eram motivo de abusos. Não se evocavam os mortos por respeito ou afeição, nem com um sentimento de piedade, mas como meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Moisés teve então razão de proibi-lo. Se pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é porque faziam necessários meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado.
Por isso essa pena de morte era tão aplicada em sua legislação. Apoiam-se erradamente na severidade dos castigos os que querem provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Kardec está dizendo que o povo era primitivo e que para governá-los precisava de uma pena severa porque eles eram bárbaros. Estavam lá no instinto, não estavam na razão. Ora, ele está dizendo que é uma pena severa, mas que o Moisés não usava essa pena com essa severidade só para isso. A pena de morte ela era lançada mão para muita coisa. E ele coloca aqui que o legislador hebreu ele também era um governador, porque religião e política se misturavam umbilicalmente para aquelas sociedades. Então ele era um governador, legislador hebreu, né, político, profeta. Misturavam-se as questões. A questão fulcral aqui é por que da proibição? Existiu a diáspora, existiu vários momentos em que os hebreus foram escravizados. Nós vamos encontrar isso entre 500 a 600 anos antes de Cristo, no exílio na Babilônia, por aproximadamente aí de 40 a 50 anos. E, então, mais tarde, nós vamos encontrar esse mesmo povo hebreu que foi disseminado aí pelo mundo afora, porque perde o status de Estado. E só vai reconstituir isso no século XX, no ano de 1948, salvo engano. Então, eles experimentaram muito contato com outros costumes, com outros hábitos, com outras legislações e, de fato, assimilaram isso, trouxeram isso para a sua cultura, de geração para geração. Você imagina aí, aproximadamente entre 40 e 50 anos vivendo no exílio, essa geração assimilando mais conhecimento, mais contato, vão se apropriando de determinados costumes, quando então o Moisés chega, né, para poder estabelecer ali várias regras, né, várias questões. E também no caso do contato com os egípcios durante aí a história, né, antes de que eles chegassem a ser dominados quase que profundamente pelo Império Romano. Nós vamos ter aí provavelmente 5 milhões de hebreus na diáspora e 4 milhões sobre a égide do Império Romano. Vai assimilar muita coisa, concorda? Então, na prática, o que o legislador hebreu buscou foi proibir muita coisa que era a assimilação de culturas fora daquilo que era a cultura básica, principiológica, que faz nascer o povo hebreu. Voltemos aqui no texto para Kardec, então, terminar a sua dissertação, refutando a alegação do padre, né, que diz que se a igreja proíbe é porque está no Evangelho, porque está no Antigo Testamento. Se há essa proibição e o legislador hebreu culminou com a pena de morte para aquele que transgredisse a regra, é porque Deus então repreende. Kardec está dizendo que não é bem assim. Primeiro que falta esclarecimento. Você não pode sair falando aí que está no Evangelho, que está no Antigo Testamento, sem conhecer. E Kardec, então, traz uma questão que é a proibição de contato com a Bíblia. Não podia, né? A igreja proibia. E prosseguindo, então, na resposta. Se a proibição de evocar os mortos vem do próprio Deus, como o afirma a igreja, deve ter sido Deus quem ditou a pena de morte contra os delinquentes. Portanto, a pena tem uma origem tão sagrada quanto a proibição. Por que não a conservaram? Gente, Kardec está dizendo assim, quando Cristo vem à Terra e vai sancionar parte da lei mosaica, que é aquela do profeta, emanada do profeta, ele não sanciona outras leis que provêm do legislador humano, porque os costumes vão alterar essas práticas, né? Então, o que ele disse?
O Cristo sanciona da lei mosaica que é eterno, que é sagrado, que vem de Deus. Se a evocação emana de Deus, a pena de morte emana de Deus, mas agora não tem mais. Moisés promulgou todas as leis em nome de Deus e por sua ordem. Se acreditamos que Deus é o seu autor, por que não são mais observadas? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que não é sobre todos? Por que recorrer a ela naquilo de que se necessita e repudiá-la no que não convém? Por que não seguem todas as prescrições? A circuncisão, entre outras, que Jesus sofreu e não aboliu. Olha que interessante. Jesus nunca criticou para os hebreus, para os judeus, ele nunca criticou a questão da circuncisão, que é uma prática daquele povo. Apesar de todos os pesares, nós podemos falar aqui com os nossos olhos, não sendo judeus o que nós pensamos, desrespeitar jamais, que é o que Kardec está dizendo. Vocês estão respeitando parte dessa lei, por que vocês estão pegando o que convém e aquilo que não é conveniente vocês estão abolindo? Então, se você tem o poder de abolir essa ou aquela regra, já que toda a regra emanou de Deus, como é a afirmação inicial do padre, né? Já que o legislador mosaico, né, condenava com a morte, é porque Deus censura. Ora, né? Então, o Kardec está falando aqui que, na prática, é uma questão de interpretação e apropriação de regras por conveniência e não por respeito a Deus ou a Jesus. Prossegue Allan Kardec. Havia na lei mosaica duas partes. Primeira, a lei de Deus, resumida nas 12 tábuas do Sinai, que eram os mandamentos. Essa lei permaneceu porque é divina. E o Cristo não fez outra coisa senão desenvolvê-la. Segunda, a lei civil disciplinar, apropriada aos costumes da época a que o Cristo aboliu. Hoje em dia, as circunstâncias não são mais as mesmas e a proibição de Moisés já não tem motivos. Aliás, se a igreja proíbe que se chamem os espíritos, pode ela impedi-los de aparecer sem que sejam chamados? Não se vê em todos os dias pessoas que jamais se ocuparam do espiritismo, como se viam muitas antes que ele fosse conhecido, terem manifestações de todos os gêneros? Outra condição, se Moisés proibiu que se evocassem os espíritos dos mortos, é porque podem esses espíritos manifestar-se, pois de outra forma essa proibição seria inútil. Se podiam se manifestar em sua época, podem-no ainda hoje. Se não são espíritos dos mortos, então não são apenas demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. Se não são espíritos dos mortos, então não são apenas demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. Fica esse ponto aí para meditação, né? Nós vamos então nos encontrar num próximo vídeo para que a gente possa prosseguir. O padre até vai fazer algumas afirmações como que a igreja não nega que pode haver comunicação com os bons espíritos, mas isso fica para o próximo encontro, né, pessoal? Hoje a gente verificou uma parte desse questionamento. Deus censura as comunicações com os espíritos? E a gente vai prosseguir no nosso próximo encontro investigando isso. Esse foi o nosso programa Principiante Espírita, onde nós usamos a obra Iniciação Espírita, que contém os 3 opúsculos, dentre eles o que é o Espiritismo, que é o nosso objeto de investigação. Estamos na primeira parte dessa pergunta. Deus censura as comunicações com os espíritos? Encontro vocês num próximo vídeo, pessoal. Até lá!